Boa noite, minha amiga, meu irmão. Que felicidade, que coisa linda, divina e maravilhosa. Depois de 2 dias, devido a problemas técnicos da nossa rádio, aqui mais no nosso computador, nós voltamos com o nosso programa Estação da Luz, aqui pela sua web rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. E como todos sabem, 19 horas é o horário do nosso programa. E a Web Rádio ela tem um apoio institucional da Casa Espírita de Emanuel, do Pronto Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Pronto Socorro Espiritual Maria do Pão, do Grupo Caritativo São Francisco de Assis e, lógico, do Movimento Espírita aqui do Rio Grande do Norte. E hoje nós estamos com a nossa irmã Yasco. Ela vem direto de Baltimore, lá em Maryland, Estados Unidos, né? Ela faz parte da Sociedade Espírita de Baltimore e vai falar conosco sobre Jesus de Nazaré. Conheci, amei, achei esse tema lindo, divino e maravilhoso. Minha amiga, muito boa noite. E que bom que você aceitou o nosso convite e chegou o momento de conversarmos contigo, minha amiga. Muito obrigado, Yas. Boa noite, Tavares. Muito obrigado pelo convite. É realmente honroso falar em português, né? Falar para o pessoal do Brasil e também os brasileiros que estão aqui nos Estados Unidos, né? Então, é uma honra mesmo. E falar da minha experiência sobre esse tema, eu acho que é excelente, excelente, sabe? Muito obrigada. Nós é que agradecemos. Conhecemos fazendo a entrevista nos Estados Unidos e ficamos, verdadeiramente, com todo respeito, apaixonado pela história dela. Eu digo, não pode deixar de contar essa história, contar a sua experiência e tudo mais. Mas nós somos, sabe muito bem, nós somos uma web rádio espírita e um programa espírita. E para isso, nós temos que pedir a autorização, a permissão, e a autorização e a permissão aqui é o que nós chamamos de prece. Agora, antes que a IA faça a prece de abertura, nós vamos fazer aqui a leitura de um ponto do Evangelho, do livro, viu, minha irmã? Caminho Espírita, a Jornada do Bom Combate, do nosso querido Chico Xavier, Espíritos Diversos. Hoje, de novo, nosso irmão Albino Teixeira, e traz como título a identificação espírita. E o que é que o nosso Albino traz? O espírita é aquele servidor do evangelho que, no campo da observação, lê tudo, ouve tudo, vê tudo e analisa tudo, mas retém apenas a substância que lhe seja de proveito real. Na esfera da vivência, respeita a todos, serve a todos, lida com todos, trabalha na senda de todos, mas permanece tão somente com aqueles que estão procurando o caminho do acesso ao reino de Deus. Entre a observação e a vivência, ele pratica todo o bem que pode, onde pode, como pode e quando pode. Em suma, é possível identificar o espírita como um companheiro de Jesus na experiência humana, que nem sempre faz aquilo que quer, mas faz constantemente aquilo que se deve fazer. Meu amigo Albino Teixeira, trazendo aqui para que a nossa irmã possa nos brindar com a sua verve, através da oração, da prece, que ela agora vai deitar para que a espiritualidade faça parte desse nosso programa na noite de hoje, minha amiga e minha irmã. Ok. Então vamos nos concentrar neste momento, elevando os nossos melhores pensamentos ao nosso bom Deus, ao nosso maior irmão, Mestre Jesus, aos nossos mentores, anjos da guarda, que vem nos acompanhando há muitos milênios, há muitas encarnações, acompanhando pacientemente a nossa evolução intelectual e especialmente moral.
Então, rogamos ao Pai Maior que nos ilumine, que nos dê todo o apoio para que possamos ser um melhor instrumento para divulgarmos as suas lições e a paz na Terra. Pedimos, primeiro agradecendo a oportunidade desta encarnação tão preciosa, que certamente veio com um plano maravilhoso para estarmos juntos nessa época em que a doutrina espírita de Kardec, juntamente com toda a obra maravilhosa de Chico Xavier, de Valdo Franco e vários outros médiuns que trouxeram subsídios, para que então essa doutrina encontrasse um solo fértil, sólido, primeiro no Brasil. E agora do Brasil se espalhando para vários pontos deste planeta, inclusive nos Estados Unidos e vários pontos da Europa. Então, que nós possamos fazer jus a esta incumbência dada a nós, o talento recebido por cada um de nós ao encarnarmos, para que possamos fazer o que foi planejado, o que nós acolhemos antes de vir para esta encarnação. Que nós sejamos inspirados nesta linda sessão, que vale sempre a propagação dessa divina doutrina, o Evangelho do Cristo, Rede Vivo, que vai nos acompanhar certamente cada vez mais através da nossa evolução para o mundo de regeneração. Pai, que sejamos abençoados e que sejamos inspirados. Que assim seja. Graças a Deus. Amiga, adorei a sua prece, com toda sinceridade. Fui lá no Anjo Guardião, veio por todo, fez quase que uma volta ao mundo, né? Maravilhosa e linda. Muito bem, belíssima prece. Nós queremos aqui registrar a presença do nosso irmão Daniel, aí, grande Daniel, flamenguista, e botando o menino, né, na o menino perdição, né, flamenguista. E o nosso irmão Wilson Zé da Hora, aqui de Recife, né? Já aí conectado conosco. Minha amiga, e nós pensamos aqui, Iaco, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24. Não põeis a candeia debaixo do alqueire. E ele diz assim, uma passagem do Evangelho de Jesus: ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire, mas ponha, ao contrário, no candeeiro, a fim de que ilumine todos os que estão em casa. Ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou ponha debaixo da cama. Ponha sobre o candeeiro, a fim de que todos que entrem vejam a luz. Pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Isso está em Mateus 5, 7 e em Lucas 8, 16, 17. Então, a candeia, a luz do mundo, minha amiga, para começarmos o nosso bate-papo. A gente pode considerar que o Evangelho de Jesus e o exemplo de modelo e guia de Jesus é essa luz que a gente não pode botar debaixo da cama, e sim que ela possa ser expandida pelo planeta todo, como você falou, começou no Brasil, nós estamos na América, já vamos para a Europa. É essa grande luz que está aí a iluminar, como diz aqui uma música, ao meio-dia mais do que a luz do sol, minha amiga Iaco. É verdade, eu acho que não é à toa ou sem motivos que acabamos encontrando com certos conhecimentos, que nascemos, como eu disse na minha prece, com certos talentos, né? Um talento intelectual, para aproveitar o momento em que certo conhecimento chega a nós, que é a candeia, uma iluminação.
eu não tenho direito, uma vez tendo esse contato com a luz, escondê-la de mim e escondê-la também dos que estão ao meu redor. Essa candeia tem que estar posta no alto para que ilumine toda a sala, e além da sala, se for o caso, né? Antigamente a candeia era um facho muito pequeno e que era colocado da melhor maneira possível no alto para que toda a família usufruísse daquela luz. Então, a gente nunca pode, vamos assim dizer, avaliar com certeza até onde é a minha tarefa. Mas, com certeza, à medida que a gente vai caminhando, a cada passo, com o conhecimento adquirido, com essa pequena luz que vai acendendo, vai iluminando cada vez mais, a gente vai vendo que aparece à nossa frente, com essa luz, caminhos, tarefas, por onde a gente vê que a gente é chamado. Então, por exemplo, né, depois eu conto a minha história, mas que no Brasil eu praticamente não tinha contato com a doutrina espírita, eu seguia mais o budismo. Mas uma vez eu chegando aqui, embora não fosse a minha primeira intenção, quando eu fui assistir uma conferência espírita, uma palestra, era para realmente abraçar a doutrina, eu fui aberta para aprender o que era até a Vanessa Anceloni que ia falar da palestra. Falei, o que será que é isso? Eu, como sou da área acadêmica, nós da área acadêmica, a qualquer novidade ou qualquer palestra, a gente está lá para aprender. Então, a minha intenção era, nossa, eu quero ver o que é, como é que é. E, se for o caso, atender o chamado. Então, eu acho que a gente tem que atender o chamado, sabe? À medida que a gente vai caminhando, a luz vai iluminando e você vai ver que alguém está te chamando ali adiante. Olha, faça isso, será que você pode fazer um grupo de estudos? Será que você pode falar alguma coisa disso? Será que você... E se você se negar, aí você está escondendo a sua candeia, eu acho. Eu acho que aí existe um preço muito alto. Como eu disse, você tem mãos e tem braços, é um talento dado pela graça de Deus. Se você se recusa a usar, alguma coisa vai ter que ser ajustado nessa equação. Não, eu acho que tem que ser ajustado. Então, a gente nunca deve enterrar o talento, tem um preço. O talento é a nossa voz, a nossa inteligência, as nossas habilidades físicas, atender um chamado, é dar um ouvido para alguém que está precisando falar. Negar isso, há um preço um pouquinho lateante, sabe? Então, não é que a gente fique com medo disso, mas eu acho que faz parte da economia, da economia divina e humana, entende? Nós temos que seguir. E outra coisa também, além disso, a gente tem que convir, minha amiga Daniel, a esposa do Daniel, todo esse pessoal que está aí conosco, que Jesus certa vez afiançou que não colocava um fardo maior do que nós possamos levar, certo? Então, esse fardo já é de acordo com as nossas forças. E se negar isso, você falou muito bem, tá entendendo? É algo realmente que um dia mais cedo ou mais tarde a gente vai ter que se ajustar a essas possibilidades. Depois, ninguém pode voltar, Olha, ninguém tenta... Diz, pode falar. Tavares, você vê claramente, por exemplo, né, a gente já vê aqui, se você não usar o músculo, o que acontece com esse músculo? Vai definhar, Atrofia. não é? Não é verdade? Atrofia. O cérebro acontece a mesma coisa, sabe? Se você não estimular o cérebro, e hoje em dia a neurociência, a neurologia mostra pelas imagens que se você não estimular o seu cérebro, você vai começar a definhar o seu cérebro. Então, um dos exercícios é realmente estimular o cérebro com tarefas novas, usar a mão esquerda se você é destra,
fazer games, alguma coisa assim, jogos que você não fez antes. Eu jogo sempre o Sudoku para ver se eu ainda estou bem com os números, entende? Faço o meu teste, não é? Palavras cruzadas, porque isso traz, né? Além, eu acho que tem uma outra área que a gente não está dando muita atenção, e hoje em dia já está se dando, é a música e a poesia, né? Então, outro dia eu estava ouvindo que um senhor já está no estado de Alzheimer bastante adiantado, assim, quase não reconhecendo as pessoas, não se conectando com as Com as pessoas. pessoas. E aí uma filha dele, alguém disse assim para a enfermeira: será que você poderia cantar esta música para ele? Porque ele gostava muito dessa música. Ela disse, pois não. Então ela está lá e começa a cantar esta música para ele. Você percebe que ele vai levantando aquela cabeça que estava baixa, assim, caída, ele vai se levantando, né? E os olhos projetam, o olhar projeta em direção àquela pessoa. E significando que ele está se conectando. E daí ele começa a balbuciar a música. Primeiro, não inteligível, mas depois você vê que ele está naquela cadência da música que ele conhecia. E foi pela música que ele conectou com a pessoa. Ora, em nível de cérebro, significa que algum circuito lá entrou em ação, abriu. Voltou a Abriu, funcionar. entende? Voltou a funcionar o que estava bloqueado, o sangue passou. Então, esses estímulos têm que ser feitos. Você percebe que tem vários casos disso. Então, o que é isso? É estímulo. Nós precisamos de estímulo para desbloquear alguma coisa que já está se fechando ou impedir que se feche. Né? Então, já dizem que o canto, a poesia, vem de um determinado ponto do cérebro diferente da fala. Entende? Às vezes a pessoa que tem uma certa gaga, ela pode não conseguir falar numa conversa, mas se ela recitar em forma de poema, ela fala, sem gaguejar. Ou se cantar, que nem o nosso Nelson Gonçalves, né? Eu sou da época dele, né? Eu também, viu, minha quando amiga? falava, gaguejava, mas quando cantava, não gaguejava. Mas você vê que impressionante esse nosso cérebro. Então, a gente já está deixando, sabe? O isolamento é a pior coisa que tem. O isolamento social é a pior coisa que tem. Você tem que conectar. É como diz, nós nascemos para viver em sociedade, para ter relações humanas. Pode ser com o seu petzinho, pode ser com o seu cachorro, falar com ele, falar com as plantas. Eu falo, né? Porque eu moro sozinho, eu tenho que falar com as plantas, tenho que falar com o sol. Mas tem que se conectar, né? Isso mesmo. Eu achei muito interessante, porque eu tenho um amigo, seu Maurício, que está com mal de Alzheimer. E a gente já tentou de tudo. Eu vou agora aplicar essa possibilidade junto com a família dele Faça, da música, porque é faça. algo que marca o sentimento, né? É um sentimento. Você Isso. não lembra a roupa que você vestiu em 2000, mas o primeiro beijo, aquele sentimento Claro, está guardado, com todo respeito ao marido, se não foi o marido, mas aquele primeiro beijo, aquele primeiro sentimento, aquele tocar de mão de enamorada, a gente não esquece nunca, isso fica marcado. Pode ter o Alzheimer que tiver, mas vai romper essas claro. barreiras. Achei E interessante essa. sempre conversar, mesmo que você ache, ele não está aqui, não está. Converse, cante. E por isso que eu estou dizendo, enquanto eu ainda estou assim com a minha cognição boa, eu vou recordar todas aquelas músicas que eu gostava muito quando era jovem, porque aquilo caiu, né, ficou na nossa memória, entende? Aquelas músicas que na sua adolescência, na sua juventude, como isso, fez parte da sua história romântica, que seja, né?
Então, para você relembrar, porque quando vier, eu vou dizer para minha família, cante essa música, por favor. Me salvem. Cante esse cantor aqui. Não é? Pode não ser da sua época, meu neto, mas por favor, cante, né? Porque Muito bem. está mostrando isso, sabe? Está mostrando isso. Chegou aqui, porque normalmente não chega assim tão rápido, né? Mas agora chegou, é um cadeira cativa aqui da gente, é o Júnior, de Nova Parnamirim, e ele pergunta assim, ele ficou curioso, que a gente está divulgando, por que o título Conheci Jesus e Amei? Você não conhecia? Como foi? Porque suscitou aí ao nosso amigo, possivelmente, interrogações, né? E aí ele pergunta a você, e por favor, satisfaça aí a curiosidade do nosso querido ouvinte. Ah, Júnior, é uma história, eu acho que é um pouco diferente, porque nas casas espíritas, a maioria, ela tem um passado ainda dessa existência de terem sido católicos, protestantes, Ah, enfim, saber muito da religião cristã. Então, a maioria vem já com essa base. Só que eu não tive nada disso. Eu não tive nada ah. disso, mas por que, que eu não tive nada disso? Porque, você vê, com a minha idade, já não vou dizer de quando eu sou, mas eu fui. Então, no século passado, se você imaginar o Brasil, especialmente cidades do interior, não sei as grandes capitais, mas a gente morava no interior, o catolicismo em 1950, 60 ou até um pouco antes, era muito constante em praticamente todas as casas, certo? Todas as casas tinham assim, um crucifixo de Jesus, ou uma imagem de Nossa Senhora, etc. Mas eu fui criada budista por meu avô, pelos meus avós. Ora, meus avós japoneses, eles nasceram em 1890 e pouco, 92, 95. E quando vieram para o Brasil, vieram acho que no terceiro navio, você vê, a imigração começou em 1910, e possivelmente em 1911, 1912, eles chegaram Eles no Porto estavam de por Santos, aqui, depois né? foram de São Paulo, depois foram para o interior, né? E eles eram budistas, e eu imagino o choque que meu avô teve, porque ele era o patriarca, quando viu que o catolicismo não tinha nada fora o catolicismo. Você vê, o budismo já é mais recente que o pessoal começou a seguir o budismo, né? Certo. Então, e eu fui a primeira neta nascida, como se diz, na casa dele, porque meu pai era o único filho homem. E eu era muito especial para ele, porque eu era a primeira neta da casa. Então, ele queria a minha educação mais ou menos do jeito dele. Então, se ele tinha medo ou tinha alguma restrição contra o catolicismo, ele quis impor o budismo para nós. As minhas irmãs que nasceram bem depois, elas já não sentiram isso, mesmo porque meu avô já não estava em terra. Mas aí eu fui na internet e eu falei, meu Deus, será que era só ele porque ele queria ser budista? Mas o que será que ele tinha contra o catolicismo? Por que esse medo, essa coisa, né, de afastar a família do catolicismo? Não existia nem muito protestante naquela época, 1950, por aí, 40. Então, eu fui na internet e eu vi que o Japão, você vê, ele era um sistema feudal, até de 1900 e pouco, eles eram bem feudais. Então, estavam em constante guerra. O shogunato, shoguns, os daimyos, Sim. aquele turma que queria só fazer praticamente guerra. E o imperador, na verdade, às vezes, até a Segunda Guerra, eles serem derrotados, era uma figura simbólica, vamos assim dizer, né? Sim. Então,
eu vi que o Japão ficava com amores e ódios do catolicismo. Então, o catolicismo entrou, como entrou no Brasil, entrou pela Ilha do Sul, de Kyushu, ali do Japão, pelos portugueses vindo, do mesmo jeito que os portugueses exploraram as Américas, o mundo novo, também eles foram, como a gente sabe, para as Índias, por causa do problema, por causa do comércio, eles queriam todas as especiarias para trazer, para levar para a Europa, etc. E durante os próximos 100 anos, 1600 mais ou menos, eles chegaram ao Japão, foram até lá em cima, na Manchúria, lá em cima, na China. Então, o Japão foi atraente para eles, porque, como eles estavam sempre em guerra, os portugueses levavam coisas que interessavam ao comércio deles. Então, quando o Japão, o shogunato, tinha interesse pelas coisas que os portugueses vendiam, eles estavam de bem com a religião também, porque sempre eles levavam padres jesuítas junto, né? Se você vê aquele filme O Silêncio, né? Eles falam muito sobre isso, né? Então, e quando eles estavam de bem, tudo bem, você podia praticar o catolicismo no Japão. Mas quando eles não estavam de bem, o catolicismo era banido, tinha que ser assim, sabe? Era a coisa pior que tem, vamos ser contra, e aqueles que queriam continuar tinham que ir nas catacumbas, quase coisa parecida disso. E às vezes eles aliviavam um pouco. Então, meu avô, nascido nessa época, 1890, até essa época, ainda tinha muito disso. Ele deve ter ficado com isso, sabe, né, impresso nele, de modo que ele não queria que eu me ajustasse com o catolicismo. Então, a figura de Jesus era praticamente desconhecido para mim. O que eu tinha não era bom. O que eu sabia, o que eu via de Jesus, era aquela figura na cruz, terrível para uma criança, ou então alguma coisa do Calvário, ele carregando aquela cruz horrível, sendo né, maltratado, sangue para cá, sangue para lá. Então, isso tudo ficou uma imagem muito ruim de Jesus para mim. E eu me lembro que na minha época, no curso primário, a gente tinha o catecismo durante as aulas. E eu saía da sala, porque era permitido você não ficar lá na sala para ouvir o evangelho, o catecismo. E podia sair, eu ficava lá fora. Então, eu não conhecia praticamente nada de Jesus e do catolicismo. O que eu sabia do catolicismo era algo que não era muito agradável, tipo fogo eterno, se não se batizasse, era isso, quer dizer, coisa que não fazia muito sentido, né? E também um pouco de comodidade, vamos assim dizer, né? Então eu fui indo, aí eu abracei um pouco mais o budismo, quando esse Dalai Lama começou já a publicar livros que eram mais palatáveis, né, tanto no inglês quanto em português. Então começou a revivar, o budismo começou a ficar importante, especialmente nos Estados Unidos, na área de Califórnia, né? Muita gente seguiu, e eu continuei assim. Quando é que eu encontrei o Jesus? Vocês poderiam me perguntar. E daí o que aconteceu? O que mudou tanto? Você imagina, eu já era, para não dizer que eu já tinha muitos anos de juventude. Era jovem há mais tempo. Há mais tempo. Eu venho para os Estados Unidos. Você vem de um país espírita. Você nunca foi num centro espírita. Nunca foi atrás de um Chico Xavier, que a gente ouvia, mas não falava. Nunca ouviu nada muito sério. Entende? Aí você vem, no ano de 2002, eu venho aqui para Baltimore, e aí encontro um grupo espírita, a Vanessa, a Celone, o Daniel, um monte de outros. Mas eu falei, não sei se eu quero, não sei, isso não, né? Mas de qualquer maneira,
Falei, vai ter uma palestra. Tá bom, então fui. E a partir daí eu fui aprendendo. Aí que eu comecei a aprender a ler os livros do Chico, principalmente, para aprender que figura de Jesus é essa. Porque o Espiritismo, você vê, ele é o cristianismo redivivo, primitivo, Certo. antes de virar política romana, fazer parte, né, do império, ser controlado pelo Romano. império. Aí eu me maravilhei, porque você começa a ler a Boa Nova de Humberto de Campos. Pô, não dá, né? Você tem que realmente se curvar, porque ali se conta um Jesus trazendo, inclusive, a figura de Deus amoroso, né? Não aquele que vai punir, não aquele que vai, sabe, perguntar, e aí, o que você fez? Deixa eu ver, será que você não, talvez não vá para esse lado, vai para lá, né? Que é o inferno, qualquer coisa. Não, 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 ele não trouxe nada disso, gente. E aí eu vou te dizer várias coisas, vários aspectos, várias da personalidade e do ensinamento de Jesus me deixam emocionada mesmo, porque, meu Deus, como ele foi revolucionário, sabe? Revolucionário daqueles costumes bárbaros que aconteciam na época romana, né? Ou até antes, né? Então, a gente Então, pode ir conversando sobre isso. você, quer dizer, que não conheceu aqui no Brasil, você foi conhecer Jesus de fato de direito, vamos dizer assim, na América. Nos Estados Unidos, Meu amigo, casa olha espírita. bem, Japão, 1800 e alguma coisa, vem para o Brasil, vive, passa aqui a terra do cristianismo, a terra do espiritismo, você precisa ir para a América para dar de cara com Jesus de Nazaré, que está um livro. Exatamente. Não é uma Como ironia? bota um livro, bota isso num livro, dona menina. Olha aí, seu Daniel. Incentive ela a botar isso num livro. Está um livro muito bonito, muito belo. O Daniel, o Daniel brinca comigo que se eu ajudei ele a tirar o PhD na área de ciência, ele me levou para o espiritismo. Aqui estamos kits. Muito bem, muito É, bom. é. Você Aí, já olhe bem. imaginou isso, Tavares? Já imaginou uma coisa dessas? Você. Aí eu fui contar lá, entrar na internet, quantos centros espíritas você tem no Brasil, meu Deus do céu? Só em São Paulo, onde eu morava. Ah, Como é que eu nunca topei ou dei um encontrão com ninguém espírita? Aliás, para não dizer que nunca encontrei, quando eu era jovem, acho que ainda adolescente, um tio meu que ia se casar com uma tia minha, estava numa época que ele estava maravilhado com um amigo dele que era um médium excelente, e ele me emprestou os livros, os romances de Chico Xavier. Há 2000 anos, 50 anos depois, Renúncia. Mas eu era adolescente, queria saber aquele romance, não estava nem pensando em doutrina, meu Deus do céu, né? hum. Então, o Vitor Hugo, aquelas coisas interessantes. E aí, quando eu fui para a faculdade, que não deu mais tempo, como eu não estava realmente envolvida para aprender a doutrina, era só mais um livro, romance, pronto, fui embora, Passou, passageiro. passou. Passou. Bom, Só quando você senta e alguém diz assim, bem, você pode dar uma palestra? Aí você diz, meu Deus do céu, o que eu sei agora, depois de 2 anos, sobre o cristianismo? Aí eu falei, olha aqui, eu vou ter que falar sobre um dos livros ah, e eu vou te fazer um resumo de alguns capítulos da Boa Nova. E aí, se alguma coisa vocês disserem que não está bem, eu vou chamar o Emmanuel Humberto e de me ajude. Campos. Eu dizer, olha aí, está escrito no livro de vocês aí, eu não sei, vocês é que vão ter que responder. Então, no começo foi tudo assim, é baseado em livro mesmo, né? Algum capítulo, Maria Madalena, Maria de Nazaré, né? De autores que eu sei que o que está lá é digno de confiança, né?
porque ainda não dava para eu colocar coisas pinçadas assim de diversas partes Ali e e pôr acolá, junto. né? Isso eu não conseguia, isso era muito difícil para mim, né? Mas, por Mas, exemplo, o livro Nosso Lar, meu Deus, eu não sabia nada disso, que existia uma coisa dessa no plano espiritual. Quando eu li, falei, gente, mas não pode ser essa coisa. Não pode ser, porque você é uma cientista, você começa a imaginar a matéria como a gente vê aqui, né? Física, química, matéria, sabe? Que você pode manipular no laboratório. Então, concreto, pintura, cimento, madeira, porta. Mas como é que é isso mesmo? Como é que tem casa no nosso lar? Que matéria é essa? Né? Como é que pode uma coisa. Quer dizer, é um choque, viu? É um choque. Eu não sei nem eu o que, achei que a gente poria no lugar, mas. eu achei a sua parte aí muito interessante. Uma cientista que está voltada naquilo, quer dizer, a matéria é isso, 2 mais 2 é 4 e tchau, é isso. Aí você vai ler um livro como o Nosso Lar, que a Não é de matéria já não é endoidecer? assim. E isso faz, desculpa a expressão, faz tic-tac começar a funcionar. Peraí, tem alguma coisa que não está no arcabouço dos livros. Vamos começar. É a investigação, não é isso? Eu acho que Não a é? sua seu conhecimento de Jesus passou muito por essa questão da investigação dessa igreja que você tinha formado em você, muito bela e que é real e que a gente precisa. Não podemos abrir mão da matéria grosseira, mas dessa outra essência também tão fantástica, né? Não, é verdade, porque a gente está acostumada, né? A gente que, mesmo os que trabalham com moléculas, com átomos, né? Você diz, puxa vida, mas isso aqui tem que ligar com isso, e aí eu tenho esse pozinho. No máximo que você tem é um gás, né? Ah, não vejo gás, mas eu sei que está aí, porque tem cheiro, né? Então, é o máximo que você conseguia chegar, né? Eu não vejo, mas tem cheiro, eu não coisa, mas eu sinto calor, sabe? Deve ter ultravioleta, deve ser, porque eu sinto os efeitos. É o máximo que a gente conseguia, né? Assim, vivendo aqui Abranger. no chão, na terra, pensar nisso. Agora, me põe aquela cidade toda estruturada, pessoas, ônibus, Airbus, né? Airbus. Eu até tinha sonhado O com Airbus Aerobus. desse. É. Depois vem o Harry Potter, evidentemente, já começa a ajudar, né? Que você É. pode levitar, ou esses trem-bala que você pode levitar, né? Não precisa tocar o trilho, né? Tudo isso já, mas isso é moderno, gente, né? Há um século atrás isso não existia, né? Então, é impressionante como a cabeça. Eu acho que se você não tem essa cabeça do dia a dia e no laboratório, talvez você nem se assustasse muito, né? E Mas uma quando outra coisa você faz. também, pois não, pode dizer. Fala, não pode falar. E uma outra coisa também, porque olha bem, o livro não foi escrito por um cientista, por alguém letrado, vamos dizer assim. É por uma pessoa do interior com a quarta série primária. Porque poderia ser por uma cabeça pensando assim, dentro a nível da matéria muito forte, que poderia criar aquilo, ter. Mas não, era uma pessoa de recursos, vamos supor, intelectuais a nível de mundo muito pequeno. Era um homem, um tabaréu, desculpa a expressão, do interior do Brasil, que de uma hora para criar, como é com a cabeça, quer dizer, não, é alguma coisa que tem que se fazer pensar, né? Mas é isso que dá legitimidade também, né? É, Ah, não que eu queira dizer que você é melhor não saber, melhor não ser intelectualizado, mas deu uma legitimidade incrível às obras do Chico, né? Porque se fosse só o Valdo já tinha né, uma é, intelectualidade, acho que ele era médico, qualquer coisa assim, né? O André Luiz também, mas ah, Chico, né, Divaldo, minha mãe, que coisa incrível, né? Então deu, mas acho que precisava ser assim para dar para a gente dizer, não, ele não está inventando isso, ele não tem condições, então é mesmo, ele está sendo um canal, né? Um médium, e desde que ele, né, moralmente é uma pessoa íntegra, né? E tudo que ele fala hoje vai falar amanhã e daqui a
10 anos, 20 anos é a mesma pessoa, isso dá legitimidade, sabe? Porque eu, às vezes, me pergunto, será que esse método está apontando quanto de animismo tem no meio? Quanto ele está colocando dele próprio no meio? Entende? A gente se pergunta mesmo, né? Lógico. Não é? A não ser que seja sonambúlico, mas a gente pergunta, né? E claro que a mensagem é que tem que ser analisada, desde que a mensagem seja, né, de acordo, né, congruente, eu acho que a gente também tem intelecto para fazer o balanço, para ver se faz sentido ou não, né? Mas o Chico é uma coisa impressionante. Mas você vê, o Chico passava na minha vida longe, se falava em São Paulo, claro que se falava de Chico, mas nunca aconteceu um evento que alguém dissesse, vamos lá conhecer o Chico? Mas por que não aconteceu isso? Me fale. Por que nada aconteceu na minha vida para que alguém, né, na escola, colega, amiga, vizinho, chamasse, vamos lá no centro espírita, ou fazer um estudo? Como muito, né? Então, eu acho que tinha que vir aos Estados Unidos, e eu acho que, no fundo, sabe, eu acho que eu levo vantagem em algo, olhado de um ângulo. Enquanto as outras pessoas que tiveram uma formação sólida no catolicismo, com todos os dogmas, com todo aquele ritual, e às vezes tem que desfazer aquilo, né? Implodir, tem um amigo meu que diz, implodir a igreja que foi colocada na cabeça e construir uma outra. Muitas vezes é isso, Não né? é? Eu não, como estava vazia, praticamente, não tinha quase nada, né? Muito vazia mesmo. O máximo que eu tinha é aquela cruz horrível com Jesus ali, sabe? E o Calvário, o drama, aquela coisa toda, sabe? O máximo, né? Porque esses outros filmes só apareceram mais tarde. Então, a minha cabeça estava toda vazia para entrar coisa nova, Então, pronto. tudo entrou. E com a minha cabeça mais científica, de usar a razão, meu Deus, o espiritismo caiu assim, na Como uma bandeja, vamos luva. assim dizer. Agora, deixa eu Não só te falar é? aqui. Minha neta, quando a gente foi a primeira vez a Recife, na igreja do Carmo, que é muito famosa em Recife, tem um Jesus, uma imagem de Jesus, assim, deitado, né? Numa tampa, mas ele todo ensanguentado. E ela teve um pânico, porque ela não Eu imaginava. Foi a imagino. primeira vez que ela viu aquele Jesus. E ela assustou e voltou e começou a chorar, porque só via Jesus, porque foi criado aqui com a gente. E quando ela viu. Quando você falou dessa questão lá um pouquinho atrás, do sangue, dessa coisa, muitas vezes choca. Minha amiga, olhe bem, Daniel, ele disse aqui uma coisa bonita, porque você falou aí. Essa coisa do Chico é a figura, né, de Deus amoroso. Então, esse Deus amoroso que conquista Chico Xavier, conquista Daniéis, conquista todo mundo, justamente porque Jesus trouxe, né, a figura desse Deus Isso, de isso. amor. E aqui eu tenho uma pergunta que Não, chegou agora. Chegou duas perguntas, certo? Tem uma que já chegou há um pouquinho de tempo, e eu vou colocar ela, apesar de a gente não estar mais conversando nesse assunto, até já passou, mas como a gente está aqui num diálogo, um bate-papo, é a Cristina da Candelária. Ela pergunta, amiga, você acha que a arte, de forma geral, pode ajudar nessa doença? Eu acho que ela estava falando em relação ao Alzheimer, negócio da música. Alzheimer, oh, É. não E tem outras, dúvida e nenhuma. outras, e também na divulgação, ela está perguntando se a música, a arte, de uma forma geral, tanto nessa doença como em outras, e olhe bem, que eu já vou falar com meu amigo lá para cantar música com o seu Maurício, viu? Mas não tem dúvida nenhuma. Aliás, na verdade, a gente deveria fazer isso muito antes, como um preventivo, como Hum, uma profilaxia das doenças degenerativas. Você deveria se envolver em alguma arte que não só utilize, então, a mente, né, o talento, mas vai usar a emoção, o, o, a percepção, né, dimensional, tridimensional, mas também o físico, né, movimento, yoga, dança, sabe?
Por quê? Porque já se sabe disso, que as sinapses neuronais, elas ficam preguiçosas se você não usar. Ficam preguiçosas, porque são circuitos elétricos. Se você não estimular, aí vai parando, e aquilo que não é usado no nível cerebral, esses raminhos muito fininhos, eles se retraem. E uma vez retraído, fica difícil de fazer a conexão de novo, expandir os tentáculos de novo, né? As ramificações. Então, eu acho que, como preventivo, a gente deve fazer trabalhos manuais, que antigamente a gente fazia. A gente lidava com flores, os japoneses adoram de fazer o ikebana, né, que é uma arte com as flores espaciais. Tudo isso lida com várias regiões do cérebro. E toda vez que você estimula, você está impedindo que essas sinapses se retraiam e morram. Então, a gente tem que estimular o tempo inteiro, sabe? E sociabilização, você tem que conversar, porque ao conversar entra emoção, entra pensamento, entra a parte de cognição, como é que eu vou ajudar essa pessoa, será que isso aqui, e aquilo fica reverberando na sua cabeça, mais do que você está consciente, e isso está estimulando o cérebro. E agora, quando a doença já está se instalando, várias clínicas, já tem vários professores nossos que teve algum problema, não sei bem se é Alzheimer, mas algum problema neurodegenerativo, eles mandaram fazer arte mesmo, de montar coisa, pintura, fazer alguma coisa que eles pudessem. Às vezes o tricô e crochê, às vezes é muito pequeno, às vezes a pessoa não tem esse movimento firme, mas pintura, sabe, coisa de massa, de modelar, que você segura aquele barro, faz um bem tremendo, porque você sente moldar na sua mão, sabe? E vira um problema. Então, agora o ideal é prevenção. Então, é exercício físico e mental, né? Fazer uma dieta boa, né? Dieta boa, que não use muita carne bovina, muita gordura trans, né? E fazer realmente né, essa sociabilização, se manter em contato com as pessoas, não ficar só numa mesma coisa, naquele iPhone, iPad. Não, fazer coisas diferentes, porque senão você... porque coisas diferentes vai estimular áreas diferentes do cérebro. Porque a área do cheiro, do olfato, se você vai cozinhar alguma coisa, meu Deus, tanta gente que tem estresse, se ela começar a cozinhar, fazer aquele prato que lembra, né, a mocidade, eu lembro quando ela estava criando os filhos, aquilo dá uma paz de espírito, sabe? E que é impressionante, quer dizer, a memória olfativa é muito forte, fica com você mais tempo que a memória visual e auditiva, né? Então, mas a gente deve criar essa memória, a gente tem que criar ou reestimular essa memória fazendo um feijãozinho com alho, aquele cheiro de alho, né? Aquela coisa toda, né? Para estimular essa saudade boa, né? Dos tempos de criança, né? Que você lembrava a segurança da cozinha da sua mãe, né? Meu Deus, isso aí... E tem uma coisa, viu, Yas? E quando você tem essa lembrança olfativa, como você falou, você volta àquela realidade. Volta de novo à casa de mamãe, volta de novo ao chão batido, se era de chão batido, e aquilo é fantástico, como se tivesse a possibilidade de reviver. Então, aquilo deve estimular muitas coisas dentro da cabeça da gente, né? Porque está mexendo com uma série de lembranças, não é verdade, querida? Porque, você sabe, no Nordeste vocês ainda levam ainda vantagem, porque vocês mantiveram essa coisa da família, porque não sei se porque muita gente mora por perto, um entra na casa do outro, aí vai chegando mais gente, né?
É no verdade. interior de Minas, vai chegando. Mas você mora numa grande cidade como São Paulo, olha, você precisa fazer um esforço consciente. Vou fazer uma festa para chamar meus familiares. Não é como vocês que vai chegando, vai sentando, né? Ou vai pegando o prato aqui, vai pegando, e aí vira uma conversa. Entende? Eu acho que isso está fazendo muita falta para as famílias. As famílias judias ainda mantêm isso por causa do fim de semana, que eles têm que estar juntos, não pode sair de casa, aquela coisa toda. Mas a gente aqui, às vezes a gente não sai, nem agora nem telefone você pega, fica ali no text, em alguma coisa, no WhatsApp, né? Então, eu acho que a gente tem que revitalizar essas reuniões, né? Outro dia até uma amiga minha que é de Belo Horizonte, eu disse, pois é, minha mãe de 80 e poucos anos pegou minha irmã e dois sobrinhos, foram visitar meu irmão no meio ali no interior, dali a pouco chegou uma outra família, dali a pouco chegou um entregador de não sei o que, também ficou lá e sentou, quer dizer, tinha 10 ou 12 pessoas, e a comida tem que dar para todo mundo, não é? Então, mas isso é solidariedade e compartilhamento, entende? Que nós não estamos fazendo. E essa onda, nós estamos no setembro amarelo, gente do céu. Eu acho que a família tem que se fortalecer. Essa reunião em família, eu acho que o Covid, de um jeito ou de outro, veio nos forçar essa reunião em família, porque não tem para onde sair, não dá para sair para o restaurante, não é? Então você tem que ficar em casa, tem que se reinventar. É Eu acho verdade. que, como diz o livro dos Espíritos, se a família for desestruturada, o que vai acontecer? Né? A Egoísmo. individualização, o egoísmo vão acabar com a sociedade, não é? Porque, e aí, na hora da precisão, o que acontece com esse jovem? Para quem ele vai recorrer? Porque não adianta esses milhares de likes de amigos que tem no Facebook, ele vai escrever para eles, olha, gente, eu estou mal aqui. Estou mal. Não, tem que ter a família por perto que sente o suficientemente livre para bater na porta e entrar. Bater na porta e entrar, sabe? Agora, isso não dá para fazer de uma hora para outra, né? E a gente já perdeu muito, mas tem que retomar isso, porque sem essa noção de que eu tenho alguém que eu posso recorrer e que eu não preciso nem falar, porque a pessoa já vai perceber que eu estou mal, sabe? É Porque é muito difícil importante. falar. Então, É eu muito tenho que importante. ter alguém que vai chegar para mim, vai pegar no ombro e não vai nem falar, mas eu sei que ela entendeu. Eu sei que ela entendeu, entende? Então, esse tipo tem que ser retomado, sabe? E outra coisa que eu vejo, que eu já discuti, Ah, os pais, eles não dizem para os filhos, né? Olha, eu estou tendo problema na minha firma. Se ele tiver o máximo que discutir, ele vai discutir com a esposa, no quarto, quietinho. E os meninos tendo problemas na escola, de bullying, de dificuldade de se adaptar, mas eles têm vergonha de falar para os pais, porque eles veem que os pais são tão autossuficientes, conseguem fazer, ah, nunca trouxeram problema nenhum. E agora eles, né, menino principalmente, como é que ele vai vir chegar se ele nunca chegou para o pai ou para a mãe, né, para abraçar e etc. Eu até ouvi uma coisa, Tavares, eu não sei se é ah, completamente certo, se é alguém do Japão, pois não. mas brasileiros que foram, que o centro espírita também no Japão é principalmente de brasileiros, né? É. E que quando houve, não sei que calamidade foi no Japão, se foi essa coisa do tsunami, alguma Hum, coisa, ou mesmo essa leva de suicídio, que as mães entraram no centro espírita pedindo orientação de como chegar até a criança dela, porque elas não foram educadas
para abraçar a criança. Abraça quando é bebezinho, mas depois de uma certa idade, 7, 8 Deixa anos, para lá. já não. Que elas disseram que, como o brasileiro sabe abraçar nem quando não está pensando, então, eles vieram pedir ajuda para que eles ensinassem a abraçar a criança dela, porque elas não estão conseguindo conectar. E aconteceu aqui também, quando teve aquele problema das duas torres, né? Torre Gêmea. A grande maioria que trabalhava lá era de gente muito rica, que morava numa comunidade até do outro lado do Rio, que é do lado de New Jersey, comunidade riquíssima, né? Uns condomínios riquíssimos, mas praticamente não conversavam um com o outro, né? Levava o carro até o ferry boat, e aí atravessavam, iam para o trabalho, voltavam. Quando aconteceu isso, que perderam, né, vários entes queridos naquela explosão, o padre não sabia como ajudar, porque nunca tinha feito, teve que vir gente, não de Nova York, porque eles não sabiam fazer isso. Teve que vir pessoas do interior, ali do meio dos Estados Unidos, de uma cidade pequena, onde a comunidade ainda está muito juntinha, para vir. Elas se ofereceram para dar suporte emocional para essas pessoas, porque elas não sabem, uma não sabia conversar com a outra. A amiga que mora já não sabia como consolar, nunca tiveram que fazer isso. Nunca tiveram necessidade de dinheiro, tudo estava ali, né? Posses e tudo, tudo um trabalho muito bom. Mas numa hora dessa, isso aí não vale nada, né? Não vale nada. Tem que ter alguém que chega no coração mesmo. Teve que vir gente simples, sabe? Do Midwest, como a gente diz, né? Para ajudar, né? Então, eu acho que esse espalhamento do brasileiro pelos outros recantos do planeta, do globo terrestre, tem uma missão. Não é através de levar a doutrina, o evangelho amoroso de Cristo, mostrar esse Deus não punitivo, o Deus que ama, nosso Pai, como disse Jesus, mas também para levar o nosso lado, né, simples, acolhedor que o brasileiro tem para os outros recantos, sabe? Juntamente com todo esse ensinamento, né? Eu acho que a coisa não é feita assim, sem, sabe? Existe um plano sério feito lá em cima para isso tudo, meu Deus. Eu acho que Einstein, a frase dele diz assim, o grande cientista, Deus não joga dados, né? Quer dizer, não tem um projeto, né? Lógico, evidentemente. Mas você falando isso me lembrou uma coisa, duas ou três informações que você me passou aí, que vai para o meu caderno de nota. Justamente essa dos pais, né? Que quando você não prova que você tem defeito, é muito difícil o seu filho que está com algum defeito falar para alguém que é perfeito. Fica difícil você chegar, olha, pai, eu tô assim. E isso é uma informação nova que a gente não tinha. E essa também informação do pessoal das Torres Gêmeas, quer dizer, você mora em condomínios onde você pode andar à vontade, não tem um problema da segurança, você poder ir na calçada conversar, né, bater papo, você não faz. E você falando isso, me lembra minha avó. Minha avó, ela assim, 10 horas da noite aqui, ela ia tomar uma fresca, porque a gente ficava na calçada, né, brincando. Então ela tomava um banho, né? Aí vestia um vestido bem levezinho e tomava uma fresca. Então, isso para mim, quando eu era menina, é uma coisa que até hoje eu procuro repetir, certo? Porque é algo que ficou muito bem marcado. Aquelas pessoas conversando, né? E aí você ia tomar banho, vai tomar banho, menino. Aquilo hoje basicamente não existe. De vez em quando eu quero fazer aqui como se fosse um teatro, né? Porque era muito bom. É muito bom, não era? É muito bom. Mas é verdade, você sabe que eu vim do interior de Ourinhos, que é ali na borda com o Paraná, aos 7 anos, mas eu me lembro, então, foi antes dos 7 anos,
nossas famílias moravam muito uma perto da outra, tios, cada um com 8, 10 filhos. Você imagina quantos primos você tinha lá, né? E eu É me muito bom lembro de que brincar. Ourinhos era muito quente e se deixava sempre assim, uma cadeira lá fora. Não, isso é típico de interior. Você puxava uma cadeira, sentava ali, as crianças ficavam ao redor. E eu me lembro que uma das famílias, um dos tios, tinha uma sorveteria, aquela sorvete que era água com groselha, praticamente. Que Mas é você muito vai chupando e vai gostoso. ficando branquinho. É Ia muito mandar gostoso. buscar, mas era a coisa mais deliciosa que tinha. Ia mandar buscar 20 daqueles e todo mundo chupando aquele picolé, não é? Mas hoje tem isso. Gente, eu sinto, eu até quando eu vejo fotografias de São Paulo antigo, eu falo, gente, nossos irmãos jogavam pelado em qualquer terreno baldio, aberto, podia, né? Hoje em dia mora aí num condomínio de cimento, né? E não pode porque quebra vidraça, não pode porque o vizinho acha ruim, não sei. Gente, que tristeza, né? Eu acho triste, eu não sei como fazer, mas eu acho triste, né? Mas eu acho que essa pandemia, ela deu, com desculpa a expressão, deu um freio de arrumação, e as pessoas vão começar a verificar que ficar dentro de casa de vez em quando, na calçada, isso também é importante. Lógico, o trabalho fora, você ir atrás do seu ganha-pão é importante, você tem que se manter, o trabalho, né? Eu trabalho, meu pai também trabalha, mas a gente estava muito assim, né? Solto na ribanceira, e eu acho que isso aí chamou para que algumas pessoas vão começar a modificar. Não é uma modificação no meu modo de ver geral, que vai amanhecer, vai anoitecer e vai amanhecer modificado, mas que vai ficar alguma coisa ali para você pensar, começar a reflexionar, isso que vai, né? Isso aí não tem a menor É sombra verdade. de É. dúvida. Então, eu acho que os centros espíritas é um lugar de congregação muito gostoso, né? Eu acho que você, depois de uma palestra, você pega e, né, e congrassa e vai, sai alguma coisa, para comer alguma coisa. E eu acho que, como agora o Jesus apresentado pela doutrina é um Jesus suave, Suave. suave mesmo, que dá maior incentivo para todos nós, não está condenando ninguém. Porque eu imagino sair de uma igreja em que a coisa, sabe, diz, olha, você vai ser punido se você fizer isso, você vai para o fogo do inferno se você não for isso, não for aquilo. Não, está tudo certo. Você só tem que fazer o esforço para melhorar, né? Para subir, para cada vez melhorar, para entender, porque não pode pisar no mesmo buraco, não pode cair no mesmo buraco. Pode até cair 2 vezes, mas não no mesmo buraco, eu digo, né? Não é? É, Porque aí já é. começa a ser falta de atenção ou está querendo mesmo, né? Mas Jesus, que eu acho mais interessante, que eu dei uma conferência aqui, depois que eu estava um pouco mais segura, Ah, sobre o papel de Jesus na proteção das mulheres. Gente, quando eu vejo como era difícil a vida das mulheres naquela época, né? Mas nenhum direito, né? Nada, nada, nada. Era pior que objeto, né? Era um objeto, era um item, cujo dono era o pai, ou um irmão e, mais depois, velho, ou o marido. e depois passava para outro dono que era o marido, né? Eu ficava com o dono, o Não pai é? ou o irmão e E depois o se desse marido. algum galho, você virava, né, prostituta e os filhos viravam escravos, né? Até houve uma pergunta, por que naquela época tinha tantas prostitutas e tantos escravos? Porque os romanos já não conseguiam pagar sua dívida? Não conseguiu? Então você vai ter que dar uma pessoa. Se for um filho forte, vai virar meu escravo. É assim que você vai pagar o que você me deve. Se for uma menina, vai servir a mim ou às outras pessoas que eu quero agradar. Entende? E não tinha nada que o pai, que a família pudesse fazer, e a mulher principalmente fazer. Agora vem Jesus, meu Deus do céu, eu fiquei abobada. Quantas mulheres que não podiam estar na rua seguindo ele. Não podiam, porque as mulheres de família, de boa fé,
de bons tratos, não podia andar sem um homem da família. E quantas seguiram? Né? Ele condenou? Não condenou. Maria Madalena, meu Deus, ela dizia, mas Senhor, você sabe quem eu sou? Tem certeza que o senhor sabe quem eu sou? Mas se mesmo o senhor está dizendo, me chamando pelo nome, Eu sou um bom sabe? pastor, eu conheço as minhas ovelhas pelo Não nome. é, E não é. Maria, É curar, olha o confronto que ele causou, coragem, eu vejo, né? Enfrentar aquele pessoal do Sinédrio, né? Os doutores da lei, que ele era um deles, ele sabia muito bem da lei, né? Que não podia trabalhar no sábado, no sabá, e ele fazia questão de falar, por que não? Eu vou curar nesse dia, sim. Você não vai também pegar e salvar a tua ovelha que caiu ali no... Você vai, por questões econômicas ou não sei, mas por que, que a mulher que veio procurá-lo num sábado, no templo, que só podia entrar homem naquela área central, ele chama essa moça, essa senhora que estava lá toda entorta por causa dos obsessores, por tantas décadas, e chama para dentro, onde era a área dos homens. Olha a coragem e cura contra todas as críticas, né? Do pessoal lá da lei, né? Coisa tão revolucionário, né? Nunca, sabe, conversar com a mulher samaritana, meu Deus, samaritana, e ela mesmo fica falando, como você é judeu, vem conversar comigo, como é que pode isso, não sei o quê, e ele diz, mas Iaco, eu sei de tudo, né? você já Impressionante. imaginou na época de hoje, vamos trazer aqui na época de hoje, uma mulher ser colocada em praça pública e dizer que ela traiu você, Iaco, você traiu seu marido, você foi pega no ato. Já pensou para você como mulher, como é que você não se sentiria no meio de uma praça, todo mundo olhando para você? E o que Jesus Não é? fez? É algo Não é? revolucionário mesmo, como você falou logo no E início. Cora, revolucionário, aí que eu fico olhando, vejo, olha, com tudo isso que ele confrontou as leis, né, o status quo do momento, ele tinha que ser crucificado, porque a turma estava apavorada com ele, com a ascensão dele, porque, bom, já estava escrito, evidentemente, mas ele revolucionou em todas as áreas, sabe, dos que eram separados porque tinha lepra, não podia se juntar, ou então aquele que era do paupérrimo, a mulher que traiu, mas a mulher, no final, ninguém perguntou, mas cadê o outro? É, Você não caiu numa trama do seu, sabe? Sabe? Não conversa com o samaritano? Não, pois não, eu vou conversar com a samaritana. E faz uma parábola em que ele usa o samaritano como se fosse a pessoa, está simbolizando a pessoa melhor do que o sacerdote, do que o levita, entende? Ele usa, sabe, a personagem samaritano, né, que era repudiado pelos judeus. Olha a coragem de fazer uma coisa dessas, e né? contando essa parábola para um doutor da lei, né? Porque foi o doutor da lei que Não perguntou, é? né? É por causa. E depois Exatamente. ainda volta a Nossa, pergunta para Nicolau, ele, e aí, quem é o seu próximo? Aí o cara, ele nem disse que é o samaritano, viu? teve que confessar, né? Eu acho que é. Mas o interessante é que essa coisa, né? Ele sabia que tinha esse problema com a Samaria. A Samaria já tinha, o pessoal da Samaria não tinha tratado ele bem, não. Eu disse, bom, agora que eu vou me vingar deles. Não, não. Para eles nós somos criancinhas, erramos, fazendo essas diferenças, né? De raça, mas de etnias, como diz, né? Não, mas ele nem é por cima mesmo, né? E os discípulos, meu Deus do céu, os discípulos, né? Eu que sou professora, fico sempre pensando, como é que ele escolheu essas 12 pessoas, né? Se eu tiver que escolher um possível candidato, o Daniel sabe disso, para ser meu aluno futuro, né, para fazer uma tese, eu vou escolher o melhor, porque eu não quero ter trabalho. Eu quero saber aquele que é inteligente, aquele que vai trabalhar firme, né? Agora veja quem que Jesus escolhe. E dá tudo certo no final.
É como Augusto Cury escreveu aquele livro, né? Jesus, o homem mais inteligente da Terra. Inteligente não só cognitivamente, né? Intelectual, Certo. inteligente emocionalmente, socialmente, né? É muito interessante isso e faz deles, né, com exceção de Judas, faz deles os melhores discípulos que deram a vida. Agora, eu vou conseguir fazer um aluno meu dar uma vida por mim, não sei o Daniel, mas, sabe? Eu falei, puxa, não é? É E olhe fantástico bem, isso. e ele é um homem inteligente, como o Augusto, mas você vê lá no Evangelho, antes dele escolher os 12, segundo os evangelistas, ele passou a noite orando. Ele foi ao deserto orar, ficou a noite orando, e de manhãzinha cedo chegou e escolheu os 12, né? E que coisa maravilhosa, né? O recurso da prece que Jesus, as coisas que eu É, mais impressionante na vida de Jesus é que, apesar de tudo isso, ele nunca abriu mão do recurso da prece. Então você vai ver lá que ele orava de manhã, orava de tarde, orava à noite, quer dizer, essa comunicação, aquilo que você falou de comunicar, né? De sair do isolamento, eu sou o bom e eu vou estar aqui, não, mas eu preciso ter comunicação com outros que são do meu top ou maior do que eu. Isso é muito impressionante na personalidade de Jesus de Nazaré. a gente usa muito pouco esse recurso, né? A gente É, usa, e eu acho que depois a gente vai vendo, né, que os discípulos realmente absorveram isso, né? O Paulo rezava muito no momento, mas era no momento de desespero, que ele já não aguentava como resolver o problema das igrejas, ele ora e Jesus aparece, né? Pedro também, quando aquela, já, né, uma pessoa de má vida, como dizer, adentrou fugindo do apedrejamento, e estavam aquelas senhoras da sociedade que financiavam, né, financiavam todo o trabalho da Casa do Caminho, caminho. e elas disseram, você vai deixar ela ficar aqui? Ou ela ou nós. E ele se recolhe para uma oração. E o Jesus vem e diz, qual é o seu problema? Você já devia saber qual decisão você deveria tomar, né? Não precisa me Se procurar, não. você deixar a moça ir lá fora, é seu problema. É você que está mandando ela embora. Então, o erro é seu, né? Agora, se as mulheres mais disseram, eu não vou mais dar o dinheiro para vocês, o problema é delas. Então, você escolha. Você já devia saber disso. Então, mas ele aprendeu à custa de quê, né? À custa de muitas lágrimas, pela vergonha que ele passou por ter negado Jesus, né? Então, a gente também tem que passar por esses sofrimentos, né? Às vezes é vergonhoso, mas se não for por isso, a gente também não aprende, não entra, não fica impresso no âmago, sabe? A gente tem que sentir um pouco disso, tem que sentir essa coisa que a gente pisou na bola, Muito. né? Que a gente se sente culpado, podia ter sido melhor. Não, naquele momento a gente não podia fazer melhor, mas agora que Era eu só sei, eu isso posso. mesmo. Tá? Não é? Não dá Minha, para ficar sem culpa. é verdade. Minha professora, olha, já estamos aí adiantados. Eu olhei agora, já passamos 3 minutos da hora, quando a conversa é boa, vai Ixi, embora. Eu que agora que eu fui olhar. Mas a professora, eu posso chamar de professora, a professora ensinando a gente fica muito feliz e quando a conversa é boa, a gente estoura todos os tempos possíveis e imagináveis. eu espero que eu tenha dado uma ideia de como é que eu vejo realmente hoje Jesus, fora daquela figura terrível, né, de criança, né, que você até contou também que outras pessoas que tenha passado realmente, né, como é fantástico isso, essa confiança, entende? Ele falou tanta coisa bonita, né? Para confiar que ele vai estar esperando, vai estar lá, sabe? Você quer consolação maior que isso? Não tem. Sabe? Não é? Um amigo de Não é? sempre. Como diz um amigo nosso, é um amigo de sempre, de todas as horas, de todos os momentos. Tem um amigo que diz assim: olha, você pode ser abandonado pela esposa, pelos filhos,
E ele termina assim, abandonado até pelos obsessores, que muitas vezes dessecam tanto você que a gente não vale mais nada, a gente já tirou o que tinha que tirar. Mas Jesus jamais nos abandona, sempre está lá, Não, a e a toda hora e a gente, todo eu instante. acho que está faltando também no nosso treino é saber ouvir a resposta dos Do nossos outro. mentores, de Jesus, a quem a gente está pedindo. A gente geralmente pede muito, né? Mas a gente tem que saber ouvir, né? E É, ouvir é saber que a gente tem que esperar um pouco, às vezes, né? maravilha. Minha amiga, nós estamos finalizando o nosso programa, queremos agradecer a você assim, de bate-pronto e já marcar para o próximo mês. Eu sei que a sua agenda aí é pesadíssima, mas por favor, veja aí para outubro o que é que você pode fazer com a gente e a gente vai trabalhar isso. Eu queria lhe pedir para fazer a prece final, mas antes eu quero fazer os avisos da nossa programação aqui na rádio, na Web Rádio Estação da Luz. Mas antes disso, eu queria colocar aqui na tela aquelas pessoas que estiveram aí conosco, né? Então, o seu José Wilson da Hora, que é o nosso cadeira cativa número 0, nem o número 1, né? Lá de Recife, Pernambuco, Oi, né? Meu amigo, meu Pernambuco. amigo e meu irmão, né? Seu José Wilson. Aí tem essa pessoa, flamenguista. Aí não vai falar dos símbolos, não vamos falar disso, né? Mas vamos embora, meu amigo Daniel. Muito Verdade. obrigado. A Alba também, né? A Alba Manda aí. Morales, no nosso É, centro. Ela maravilha. é da Colômbia, mas ela está no nosso centro. É. A Cristian, que Kirsten, nas é. horas vagas é o espírito superior do meu amigo Daniel, não é isso? Que é a Isso esposa mesmo, dele, Espírito Superior. a Marília. A Marília. Mariane é A Mariane, né? Mariane é minha sobrinha, É, é é a minha família sobrinha. toda. A É, Helenita também, Helenita é, Guerreiro, né? é a minha cunhada. É. Ah, Ah, maravilha. que delícia, Helenita. Chegou agora o Marcos, lá de Brusque, né? Santa Catarina aí, meu amigo, muito obrigado pela audiência. E aqui o Daniel manda um abraço para você, né? Que esse cara me conquistou de fato de direito. Ele falou três, quatro coisas que eu fiquei apaixonado pelo Daniel, de fato de direito, e é um cara que mora do lado esquerdo do meu peito. Então, Iasco, né? E o trabalho da Web Rádio, um grande abraço. Eu que agradeço a você, meu amigo Daniel, todo esse carinho e ter me indicado e trazido para minha amiga que hoje fez um programa lindo, divino e maravilhoso. Então, esse é o pessoal que acompanhou conosco. E para nossa programação, eu vou agora colocar aqui na tela inteira. Então, nós tivemos hoje a nossa irmã Iasco falando sobre Jesus de Nazaré. Conheci e amei, lá de Baltimore, lá em Maryland, nos Estados Unidos. Ah, nós queremos também falar que toda segunda-feira. Opa, volta, Tavares. Toda segunda-feira e toda sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã, nós temos aqui na Web Rádio Estação da Luz o seu programa espírita, nos domínios da mediunidade, com o nosso irmão Amadeu Ferreira. Toda terça-feira, como hoje de manhã, foi com o nosso irmão Décio Soares e a sua equipe lá de São Paulo, fazendo o programa espírita Construindo Pontes para a Eternidade. Toda quarta-feira, nós temos aí também às 8 horas da manhã, aqui na Web Rádio Estação da Luz, o programa Espírita Filosofia, Ciência e Moral, com Alexandre Santos e a sua equipe. Para todos que possam porque o de internet está fantástico, né? Nós gostaríamos de falar para todas as pessoas que possam acompanhar. É o 10º seminário, o 12º seminário espírita do Grupo Caritativo São Francisco de Assis, aqui do Rio Grande do Norte, aqui de Ceará-Mirim, aqui pertinho de Natal. O tema central vai ser as doenças silenciosas da alma, tipo depressão, o suicídio, a ansiedade, obsessão, pânico, perda de entes queridos. Os palestrantes, nossa querida Sandra Maria Borba Pereira, aqui do Rio Grande do Norte, Natal, Elizabeth Diniz, a nossa Betinha, também aqui do Rio Grande do Norte, o Marcelo Shoa, lá de São Paulo, e o nosso Frederico Menezes, de Pernambuco. Vai ser sábado agora, dia 26, né? A partir das 8 até as 13 horas, transmissão pela Rádio Portal de Luz e também pela Estação da Luz, apoio da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, e maiores informações no 849-9180-0858. Essa taxazinha aí de R$ 5, que está aí na senha, ela é optativa. E quem quiser contribuir, vai ajudar as obras assistenciais da casa. E já queremos convidar a todos vocês que
amanhã, quarta-feira à noite, o nosso programa Estação da Luz, às 19 horas, vai voltar com nossos irmãos Edson Barbosa e Fábio Dionísio, direto de São Paulo, lá do Centro Espírita Recanto de Luz, Irmã Sheila, que vão falar sobre a medicina da alma. E na quinta-feira vai estar aqui o meu querido amigo e irmão Givanildo Costa, lá da Rádio Espírita Rio de Janeiro. Ele vai falar sobre o Evangelho, o Espiritismo e Esperanto, que é a língua internacional, no qual ele é professor, mestre da chamada língua internacional. Quinta-feira, agora, dia 24, a partir das 19 horas. Na sexta-feira de manhã, 8 horas da manhã, nós teremos um programa direto da França, mais precisamente de Poitiers, lá com a nossa irmã, o nosso irmão Gerard e Livramento, né? Eles são lá do grupo de estudos espíritas de Poitiers. Nós vamos falar sobre o Espiritismo e você. Isso 8 horas da manhã, para vocês terem uma ideia, já é quase meio-dia, 1 hora da tarde, na França. E à noite, o nosso irmão José Soares, da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, vai continuar os estudos sobre os livros do nosso querido Francisco de Paula Cândido, nosso Chico Xavier. E a nossa Yasco falou sobre o Japão, e aí no sábado nós vamos ter uma entrevista com o nosso Alberto Prado, né, e a sua esposa Lúcia, direto do Japão. Vai ser a organização da reunião mediúnica, o Movimento Espírita no Japão, ele que é da ADESH Japão, que é a Associação dos Divulgadores do Espiritismo do Japão. Aqui no Brasil, Yasco, vai ser às 19 horas do sábado, e lá já vai ser no domingo, dia 27, às 7 da manhã, né? Então, com o nosso irmão. É um programa que vai ser de noite e de manhã, é negócio de Japão. E o Adalberto é um dos baluartes lá do movimento espírita no Japão, um grande trabalhador. E no domingo, fechando a programação, a partir das 19 horas, aí a estreia do programa As Parábolas de Jesus, com o nosso irmão Cosme Deolindo, lá do Rio de Janeiro, lá da Congregação Espírita Francisco de Paula, ali na Tijuca. Ele agora, todos os domingos, vai fazer esse programa conosco, As Parábolas de Jesus, dia 27 agora, às 19 horas. Essa é a nossa programação para toda essa semana que está se iniciando agora, que iniciamos com o pé direito com a minha amiga Yasco, e agora vamos convidá-la, agradecer a todos aqueles. Aí chegou mais gente aqui, ó. Olha aqui, tem mais gente aí. Leonardo, Leonardo Vieira, manda aí abraços para você, certo? Trabalho excelente. Ficamos assim com ele, ficamos também deslumbrados, minha amiga. E eu queria agradecer de coração e pedir que você, através da sua verba, permita fazer a oração de agradecimento e de encerramento do nosso programa em nome de Jesus. Então, vamos nos concentrar, agradecendo ao nosso bom Deus, Divino Mestre Jesus, irmão maior, a todos os nossos mentores que incansavelmente estão nos acompanhando nessa jornada de várias encarnações. Nossa gratidão imensa por estar nos inspirando, especialmente em momentos de decisão difícil, nos ensinando a ouvir a palavra carinhosa dos evangelhos. Nossa gratidão imensa pela inspiração, inspirando todos nós do movimento espírita, no Brasil, e também em vários pontos, recantos deste planeta, que possamos cada vez mais nos tornarmos instrumentos fiéis para propagar a palavra de Deus, os ensinamentos da doutrina espírita, o Evangelho do Cristo, para que o consolo chegue até as pessoas em necessidade, para que a nossa ajuda chegue até as pessoas que estão por perto, para que a nossa palavra atinja todos os recantos através da internet, no momento em que há muita necessidade de solidariedade, de aceitação e de amor. Muito obrigada, Deus, por tudo, pela oportunidade desta reencarnação,
neste ambiente maravilhoso. Obrigada, que assim seja. Nós é que agradecemos e que assim seja. Adorei instrumentos fiéis de Jesus. Vamos terminar como instrumentos fiéis de Jesus. Muito obrigado, um beijo no seu coração, minha amiga. Obrigada. Estamos encerrando aqui o nosso programa Estação da Luz, voltando com a nossa programação normal. E amanhã, a partir das 8 horas, começamos toda a jornada. Muito obrigado, que a paz e o amor do Cristo esteja no coração de todos, Tchauzinho. hoje, amanhã e Tchauzinho sempre. para Muito todos. obrigado. Vai. Obrigado, um beijo, minha Vai. amiga. Um beijo para Daniela.